Boa noite, gente. Tudo bom? Fiquem alegres por passarem por provações, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um eterno peso de glória. A provação, ela fortalece o nosso homem interior. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, gaste, quando Deus faz a gente passar por provas, por provações, por tempestades, por tormentas na nossa vida, é para forjar o nosso caráter. É para fazer a gente ficar mais doce. É para fazer a gente ficar mais parecido com Jesus. Sabe? Quem aqui nunca passou por momentos difíceis na vida? Quem aqui nunca passou por desertos? Quem aqui nunca enfrentou tormentas, tempestades, naufrágios na vida, fracassos na vida, decepções amorosas, decepções no trabalho, puxões de tapete e etc. Todo mundo. Aí às vezes a pessoa fala: nossa, parece que depois que eu virei crente, o trem piorou. Estava conversando com uma paciente minha esses dias. Ela falou: nossa, ela converteu. A mãe dela orou pela vida dela assim há algum tempo, e parece que ela começou a ir na igreja e tal, e parece que algumas coisas ficaram pior. As perseguições aumentaram, o deserto ficou mais quente, a estrada ficou mais estreita, o caminho ficou mais espinhento e apertado. Falei para ela: ó, graças a Deus, porque agora você tem um entendimento para passar por essa prova e se tornar alguém melhor. Porque agora você tem um entendimento para passar por esse deserto como filha de Deus. Porque se às vezes você atravessasse o deserto sem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você provavelmente ia morrer, ia fracassar, não ia ser fortalecido. E a nossa integridade, quando a gente passa por provações, ela tem que ser a mesma. Nós temos que ser íntegros. Porque a gente deve louvar a Deus e adorar a Deus, mesmo em dificuldades. O nosso coração, ele tem que dar respostas boas às circunstâncias, independente se a circunstância é ruim ou se é boa. Independente se eu estou passando um momento bom na minha vida ou um momento ruim. O nosso coração tem que dar respostas boas em fé, de acordo com a fé. Aí a gente consegue enfrentar a tormenta bem. Aí a gente consegue passar pela tempestade bem. Sabe, gente, o valor que está na nossa vida não somos nós. Deus nos ama.
Deus nos ama, isso é fato, mas nós não temos valor nenhum. Deus ama algo que não tem valor, nós. O que tem valor em nós é aquilo que está dentro de nós, que é o Evangelho, que é o Espírito Santo de Deus. Segunda Coríntios 4 fala que nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro, sem valor. Mas aquilo que está dentro da gente, que é o Espírito Santo de Deus, que é a essência do Evangelho, isso sim tem valor. Isso sim vai fazer a gente atravessar a provação, o temporal, o tempo ruim. Eu queria abrir lá em 2 Coríntios 4. A partir do verso 5, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Resumindo, a luz que brilha em nós não é nossa. Nós não temos luz própria. A luz que a gente brilha para as pessoas, por onde quer que a gente vá, é a luz de Cristo que reflete através da nossa vida. É como se fosse o sol e a lua. O sol, ele tem a luz própria, a lua não tem luz própria. Quando a gente enxerga a lua no céu, a gente enxerga o sol iluminando a lua. E assim é a nossa vida. Nós não temos luz própria. A luz que a gente brilha nesse mundo, que ilumina as trevas, que ilumina as pessoas, é a luz de Cristo que resplandece através da nossa vida. O que tem valor na nossa vida é o tesouro que está dentro desse vaso de barro, que é o nosso corpo, que é a nossa vida. E quando a gente entende isso, a gente entende que o que é fortalecido na nossa vida é o nosso homem interior quando a gente passa por prova. A provação não é para fazer a gente ficar mais bonito. A provação não é para fazer a gente ficar exteriormente, sim, legal. Porque muitas das vezes, o homem exterior vai corromper. O homem exterior vai acabar. Mas o homem interior, aquilo que está dentro de nós, é o que importa. São os ecos do nosso homem interior que vão ecoar para a eternidade. É o caráter de Cristo forjado em nós é que vai fazer diferença na vida das pessoas e fazer diferença para a eternidade. Parece que eu estou misturando duas coisas, dois assuntos, né? Mas eu não estou. Porque a gente só consegue passar por provações quando a gente tem a mente de Cristo e a fé e o entendimento de quem Cristo é e o entendimento de que o nosso valor para Deus é aquilo que está dentro de nós. Nós só temos valor para Deus porque o sangue de Cristo limpou a gente. Nós só temos valor para Deus porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado um dia. Pelas nossas obras, por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer,
pelos nossos esforços, a gente não consegue nada de Deus, nem perante Deus. Continuando aqui, em tudo somos atribulados, porém não... Deixa eu voltar aqui. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Entende isso? Apesar das tribulações, Deus não nos desampara, porque quem preparou a tribulação para nós foi Deus. Quem preparou a tormenta para nos forjar foi Deus. Quem poda o ramo da videira para dar mais fruto é o Pai, que é o agricultor. Nós somos os galhos que estamos ligados à videira, que é Cristo, e o Pai poda esses galhos quando Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele bem entender, para que a gente se pareça mais com Jesus. Então quem prepara a provação para nós, quem manda a provação, e quem permite a perseguição, e quem permite o deserto, quem permite a tormenta, quem permite as dificuldades, a depressão, é Deus. Para que a gente fortaleça, para que a gente seja fortalecido, de glória em glória, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Isso de provação em provação, de alegria em alegria, de momentos ruins e momentos bons. Nosso coração tem que dar respostas boas à vida, mediante a fé. Para isso, a gente tem que morrer para nós mesmos, morrer para o nosso desejo, em favor das pessoas, e deixar Cristo ser vivificado em nós, e deixar Cristo tomar conta da nossa vida. E a partir daí, a gente tem que começar a viver como Cristo é, começar a ter o caráter de Cristo. Para isso, o nosso caráter tem que morrer. Para que Cristo viva em nós, a gente tem que morrer. A gente tem que crucificar o nosso eu. A gente tem que matar a nossa carne. A gente tem que calar os nossos impulsos. A gente tem que calar aquela voz que vem lá de dentro, sabe? Que manda a gente fazer besteira o tempo inteiro. A gente tem que calar isso. Calar o velho homem. E deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida. Porque o que tem valor na nossa vida é aquilo que está dentro da gente. O que vai fazer as pessoas ver Cristo em nós é aquilo que está dentro da gente, é o tesouro. Não é o nosso exterior. Não é a nossa casca. Não é a nossa religiosidade. Não é a nossa forma. Mas o que as pessoas vão ver Cristo em nós é quando a gente vive Cristo e quando a gente morre, deixa a nossa natureza morrer. E Deus sabe muito bem como forjar um caráter. Deus sabe muito bem quais áreas Ele tem que regular na nossa vida e quais áreas Ele tem que podar. E quais os artifícios Ele vai usar para isso acontecer. Deus sabe. Então, gente, não preocupa.
não preocupa com a provação, não preocupa com a dificuldade, não preocupa com a adversidade, porque está tudo no controle. Deus está no controle. Deus não nos desampara. Amém? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que te falei, também nós cremos, por isso também falamos. Nós cremos em Cristo e também falamos, anunciamos o Evangelho que a gente creu. A gente tem que anunciar o Evangelho que transformou a nossa vida para transformar e matar a sede das outras pessoas. Sabendo que aquele que ressuscitou do Senhor também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Gente, aqui está o spoiler da nossa vida. É o spoiler. Vai dar tudo certo. No fim, vai terminar tudo bem. A obra que Deus começou na nossa vida, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Então o spoiler, gente, na nossa vida, é que está tudo certo. É que é isso aí mesmo. Se a gente está passando por dificuldade, por provação, é isso mesmo. Enfrenta, coragem, cabeça para cima. Cabeça para cima. Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Ele está usando isso para forjar o caráter de Cristo em nós. Amém? Isso vai produzir um eterno peso de glória na nossa vida. Isso vai fazer as pessoas olhar para a nossa vida e ver Cristo. Isso vai fazer a gente ficar mais amável. Isso vai fazer a gente ficar mais doce, mais gentil, mais parecido com Jesus. Então não preocupa. Amém? No fim vai dar certo. Deus está no controle. Ele que comanda, Ele que manda, Ele que poda, Ele que faz o que Ele quer. Nós somos o barro nas mãos dEle. Ele nos molda da maneira que Ele quer. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Se der defeito, Ele quebra, faz de novo. E o que Ele usa? Nossa vida. As circunstâncias, as pessoas, nossos filhos, nosso cônjuge, nosso emprego, as doenças, as alegrias. Deus usa todos os artifícios para modelar a nossa vida, para moldar a nossa vida. Vamos começar a enxergar com outros olhos Deus trabalhando
Vamos ter a sensibilidade espiritual para em cada detalhe da nossa vida a gente tirar proveito. Vamos ter esse entendimento. Se não consegue, pergunta para Deus. Às vezes Deus não vai te contar, às vezes você vai saber só no final, mas às vezes Ele vai te contar. Não sei, Deus trabalha de cada maneira diferente com cada um. Nós somos diferentes. O importante é que a gente ande com Deus. O importante é que a gente viva o Evangelho em fé, sem desanimar, sem esmorecer, sem ficar angustiado. Sabe? Paulo e Silas na prisão, cantando louvores. Pensa nisso. O que é pior do que estar preso, encarcerado, corrente nos pés, nas mãos? O que eu vou fazer dentro de uma prisão, depois de ter levado chibatada em praça pública, e ser encarcerado dentro de uma cadeia? Vou cantar para Deus. Vou agradecer Ele. Porque Ele está comigo. Ele não me desampara. Sabe? Perseguição religiosa, gente. Quanta gente sofre isso no mundo. A voz dos mártires, pensa. Famílias sendo jogadas nas covas nas arenas para os leões comer por diversão. Aí a gente pensa, nossa, minha tribulação é leve e momentânea. Quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para os mártires, quando a gente olha para a vida dos apóstolos, a gente vê que a nossa tribulação é leve e momentânea, que nada se compara com aquilo que muitos homens de Deus sofreram e viveram por amor ao Evangelho. Paulo falava, eu carrego no corpo as marcas. E a gente fica com nhenhenhê reclamando, sabe, de tanta bobaginha da nossa vida, tanta picuinha, achando que isso é um problema gigante na nossa vida. A gente super valoriza os problemas muitas vezes, sabe? Aí vem aquela autocomiseração, aquela coisa assim. Isso não é de Deus não, gente. Vamos aprender a medir nossos problemas. Vamos aprender a entender o centro da vontade de Deus na nossa vida. O gigante pode ser grande, mas a testa dele é grande também, é mais fácil de acertar a pedra. Entendeu? Davi, a hora que ele olhou e falou, nossa, esse tamanho de testa eu não erro. Né? O tamanho dessa testa, como é que eu vou errar a testa daquele tamanho? Vamos tirar proveito das provações, sabe? E é isso, eu não quero me delongar não. Eu quero orar. Você que está passando por provação, tribulação, a gente está aqui para orar por você. Você que está passando por dificuldade, por tormenta, a gente quer orar como família, para Deus dar o livramento, para Deus te dar a resposta. Eu também tenho tantas dúvidas na minha cabeça, vocês têm que orar por mim também. Ninguém é perfeito aqui. Aqui não tem um homem de Deus perfeito que vai pôr a mão na sua cabeça e fazer você sarar
e nunca mais ter problema na vida. Não, aqui todos nós somos humanos e todos nós somos ramos da videira e todos nós estamos sendo forjados. Então, vamos ficar de pé, vamos cantar, orar, vamos ter esse tempo agora. Amém? É isso.